Pessoal, capítulo 5, tá? Funções e hierarquias urbanas. Nesse capítulo, nós vamos visualizar o seguinte aprendizado: as diferentes atividades realizadas nos espaços urbanos, os fatores atrativos dos espaços urbanos, as características das cidades e analisar as interações entre a cidade e o campo. Vamos também perceber as relações entre as diferentes cidades na rede urbana e identificar as diferentes hierarquias. Então, vamos direto lá para a página 324, onde temos 5 imagens de diferentes cidades, ou seja, essas cidades elas podem ser diferentes em termos populacionais, em ocupação populacional ou até mesmo na história da cidade, tá? Então, a tarefa aí deixa eu ver, azul, rosa, verde, assim. Observando as características das diferentes paisagens, quais são as semelhanças e as diferenças, vocês vão escrever. E esses cidadãos, eles apresentam funções semelhantes? Vão responder. E de acordo com... Eu não estou entendendo aqui a questão de estar escrito a coloração. Esquece essa parte. Vamos para outra. Na 325, funções urbanas das cidades. Então, a gente já tem cidades industriais, cidades administrativas, cidades históricas, cidades religiosas. Cada qual tem uma cor, uma legenda. Na questão anterior das imagens, vocês vão pintar de acordo, o círculo, é um círculo, né? É um círculo. Vocês vão pintar, colorir esse círculo de acordo com a classificação das cidades. Então, a gente tem industriais, administrativas, portuárias, turísticas, religiosas e por aí vai, tá? Então, as cidades elas são diferentes em vários aspectos, como a área que ocupam, população, crescimento populacional, a parte econômica, os serviços que elas oferecem. Todas as cidades elas são muito diferenciadas umas das outras, ok? A função principal de uma cidade, ela está ligada à atividade que ela está se destacando. Se ela é uma cidade industrial, a principal função dessa cidade é a indústria. E por aí vai, tá? De diferentes conceitos relacionados à cidade. Na 326, a gente tem uma leitura que nós vamos fazer agora sobre redes urbanas e hierarquia urbana, tá? Então, vamos acompanhar a leitura na 326. De olho na divulgação do Censo Demográfico de 2020, o IBGE está propondo uma nova tipologia para a caracterização dos espaços urbanos e rurais. Por essa metodologia, a população urbana do Brasil passa de 84,4% para 76%. Pela nova proposta apresentada no estudo Classificação e Caracterização dos Espaços... Deixa eu fechar aqui, mano. Caracterização dos espaços rurais e urbanos no Brasil, uma primeira aproximação. 76% da população brasileira se encontra em áreas predominantemente urbanas, tá? Que corresponde a 26% do total dos municípios. Por outro lado, a maior parte dos municípios, que somam 60,4%, foram classificados como predominantemente rurais, reunindo, no entanto, apenas 17% da população. Pelos critérios atuais, o espaço urbano é determinado por lei municipal, sendo o rural definido por exclusão à área urbana. Então, nessa classificação, o Brasil tem, de acordo com o censo de 2010, de 84% da população vivendo em áreas urbanas e 15% em áreas rurais. Então, de acordo com esse mini texto aí, vocês vão responder as questões da página 327. Depois nós vamos para 328. Nós já estudamos mapas,
já vimos os elementos que compõem um mapa e vimos que a principal parte de um mapa é a legenda, os símbolos, gráficos e a legenda. Então, de acordo com a leitura ótica desse mapa, vocês vão responder a essas questões da página 328, tá? 328. A gente tem espaço para responder no livro. Não tem linha não, mas já vou colocar do lado. Por exemplo, qual o título do mapa? Aí tá lá, Rede Urbana Brasil 2007. Então o título é esse. Dá para colocar do lado, tá? O restante dá para escrever na lateral, embaixo. Não precisa de fazer no caderno essa tarefa não. Vamos para 329 agora. Por meio desse mapa, nós podemos notar que as cidades do país, elas mantêm uma relação dependente da atividade realizada em cada uma delas. Então, essas cidades, né, que estão relacionadas de acordo com a atividade, elas se chamam cidades de rede urbana, que estão interligadas por meio de serviços de comunicação e transporte, né? E até também estabelecem algumas relações na área rural, dependendo da atividade ali econômica existente. Então, no Brasil existem 5.770 municípios que fazem parte da rede urbana. Há cidades que se destacam porque concentram e oferecem também uma grande quantidade de trabalho, ou seja, tem uma atividade econômica muito grande. E ao longo do tempo, algumas cidades elas foram estabelecendo uma certa diferença entre elas, chamada de hierarquia urbana. Primeiro a gente vai entender o que é a hierarquia. A hierarquia é uma organização em ordem de poderes, tá? Do menor para o maior. Então, uma cidade grande, por exemplo, ela oferece mais oportunidades de trabalhos, né, melhores serviços do que outras. Então, obviamente, essa cidade ela vai estar num nível hierárquico maior, tá bom? E outras atividades que pouco oferecem serviços de trabalhos ligados à economia do país, elas estão em um menor ângulo de hierarquia. A capacidade de influência que uma cidade tem sobre as outras, ela sempre é utilizada pelo Instituto Brasileiro de Pesquisa, que é o IBGE, e vai, com esse estudo, o IBGE estabeleceu algumas classificações hierárquicas de acordo com a atividade exercida lá. Então, a gente tem aí na página 330 os níveis hierárquicos, tá? A grande metrópole, a metrópole nacional, a metrópole e a capital regional. Na verdade, a capital regional ela vai entrar só como capital regional mesmo. Nós temos metrópole, grande metrópole, metrópole nacional, capital regional. As capitais regionais são centros que estão dentro das metrópoles e estabelecem também a influência de acordo com o conjunto de atividades exercido por um grande número de municípios. Na página 331, nós temos um esquema onde define basicamente os níveis hierárquicos urbanos, tá? Essa parte aí eu gostaria que vocês depois pegassem o marca-texto e marcassem dentro do retângulo qual é mesmo a definição. Por exemplo, grande metrópole nacional, aí a gente tem São Paulo, o maior conjunto urbano do país, encontra-se no primeiro nível. Então, geralmente, o maior conjunto urbano do país que exerce uma grande influência econômica no país é chamado de grande metrópole nacional, tá? Depois vamos lá para a página 332, onde vocês têm 4 imagens de cidades diferentes e os seus respectivos nomes. E vocês vão dar a estas imagens a nomenclatura hierárquica correta, tá? De acordo com o que está mostrando aí a imagem. Óbvio que alguns vão ser, né, meio complicados de se estabelecer a diferença, tá? Depois
A gente passa para regiões, deixa eu ver se o capítulo vai terminar muito distante, porque aí eu paro esse vídeo, subo ele e termino os outros. A internet nem acontece. Vamos fazer o seguinte, eu vou parar na página 332. E aí eu depois reinicio na página 333, onde a gente vai falar dos níveis hierárquicos mesmo, sim ou não. Região metropolitana, é que tá demorando a carregar. Região metropolitana. Provavelmente sim, virão os próximos níveis. Ah não, vem falando das regiões, vem falando da infraestrutura por meio da região metropolitana. Então a gente encerra na página 332. Vou deixar carregar bastante aqui, senão eu vou ficar vendido. Tá? Na 332, até a 332 a gente viu a função, né, de cada cidade, de acordo com o nome que recebe, e vimos também a posição hierárquica dentro do país. Então agora a gente pega a metrópole, ou seja, as metrópoles que nós vimos, e vamos subdividi-las em outras características. Esse daí na 333, então vai vir no próximo vídeo, tá bom?